faz no seu meio ambiente. Então eu queria mostrar para vocês o que é, como que acontece, o que acontece no nosso cérebro, tá bom? Aí você junta isso aqui que a gente vai ver a semântica, aquilo que você escuta e interpreta quando você ouve uma música, né? Qual o efeito, de que forma que isso está acontecendo e como que isso interfere nas nossas decisões, como que isso interfere, como isso afeta o nosso estado de bem-estar e como cria neuroses na gente, tá bom? Então, olha só isso aqui. Todo esse vídeo foi feito e é tudo real, tá? Isso aqui é o efeito do som. If you spare a little of your imagination, it is a film to describe to you the effect of cymatic frequencies on matter. Olha o que o som é capaz de fazer na matéria, viu? Imagine no seu cérebro. Isso é água. Um tambor é capaz de alterar o caminho da água, né? Aqui são grãos. Everything owes existence solely and completely to sound. São grãos. Pronto, gente, eu acho que só por aqui dá pra gente ter uma ideia do efeito que isso causa no nosso cérebro, né? A gente ouvir algo que a gente não quer, naturalmente que a gente acaba encontrando involuntariamente uma indisposição e gerando neurose. Então não é justo que alguém que esteja com alguma neurose, que precise aliviar a neurose ouvindo música, ela cause neurose nos outros. Então essa é a minha fundamentação quanto... Isso é uma das fundamentações quanto a coisa
inadmissível que é alguém impor um barulho a outra pessoa sem que ela queira. A gente vivia muito bem sem caixa de som amplificada. Não é porque a gente chegou nesse ponto que nós temos que conviver com isso, porque isso realmente causa uma doença, isso realmente interfere de fato no nosso processo cognitivo, na nossa capacidade de compreender o mundo e no nosso discernimento. Então, não é brincadeira, né? A live de ontem é algo que a gente precisa realmente considerar e não admitir de forma nenhuma, exigir das autoridades que cuidem disso, porque as pessoas ficam acuadas dentro de casa ou dentro dos seus ambientes, seja de trabalho, de lazer, de descanso, de alguma atividade do cotidiano, sendo obrigados a ouvir na sua casa algo que alguém está fazendo lá fora com um som muito grande. É como se fosse uma festa dentro da sua casa sem que você desse permissão. Então isso de fato é muito importante, a gente tem que considerar isso, a gente tem que de fato repudiar essas atitudes. Não é nada pessoal, não significa que eu esteja, ou qualquer pessoa que se posicione dessa forma, esteja colocando, acusando alguém ou se colocando diante, frontalmente contra uma pessoa. Não. O que precisa é ter uma consciência, o que precisa é ter um entendimento sobre esses efeitos. Mas aí você pega essa simática, né, que é o efeito do som no meio, inclusive afetando o nosso cérebro, o nosso discernimento, as nossas decisões, somados ao efeito semântico. Aquilo que você escuta, né, enquanto frase, aquilo que você escuta enquanto uma opinião, ou a letra da música, tudo isso causa um efeito. E somado à simática, ela amplifica esse efeito e que certamente deve influenciar ainda mais na pessoa que você é. Seja potencializando o seu estado neurótico, seja potencializando qualquer outra patologia, mas a gente não pode, de forma nenhuma, admitir que isso tenha continuidade. É inadmissível, né? Ademais, a gente tem que considerar que depois do advento do fone de ouvido, quem quiser ouvir um som na altura que quiser, bota o som, né, o fone de ouvido, o headphone, e bota no máximo, né? Ninguém é obrigado, definitivamente, a viver a neurose do outro. Se a pessoa está querendo descarregar a sua neurose ouvindo um som alto, que ele ouça sozinho e não obrigando as pessoas a ouvir aquilo que elas não querem, muitas vezes, e na maioria das vezes, num momento extremamente inadequado, que é alguma atividade do cotidiano. Então, gente, não é brincadeira, né? A live de ontem, por isso eu estou trazendo aqui essa vertente científica quanto aos efeitos, né, do som no ambiente, que é o estudo da simática, isso é um estudo físico, né? E a gente vai, naturalmente, compreender, ter mais vamos dizer assim, mais argumentos para não aceitar isso. Ontem eu falei sobre a questão dos 5 sentidos e que os 5 sentidos, todos eles têm proteção. Dos 5 sentidos, 4 têm proteção e o 5º sentido, que é a audição, né, não tem, né, que é o mais vulnerável e ao mesmo tempo mais estratégico e não tem nenhum tipo de proteção. Não tem nenhum tipo de resguardo, de proteção ali que garanta o seu funcionamento de forma adequada, produzindo os efeitos mentais, psíquicos de forma adequada, né? Então, a gente precisa entender que, de fato, é necessário a gente observar isso e cobrar das autoridades a solução para isso.
Por que que dentro dessa modernidade eu sou obrigado a ouvir algo que eu não quero, que eu não posso, que eu tenho outras prioridades como um estudo, um descanso, um lazer mesmo? Eu quero assistir um filme, liga lá o cinema na TV e vai assistir um filme. E não pode, porque tem um som que está tocando dentro da sua casa e você não tem ambiente para ficar dentro da sua casa. Então, eu queria trazer mais essa informação a respeito da live de ontem, fundamentando cientificamente e com comprovações. Tá aí, né? A gente viu, né, o efeito que causa através de um vídeo, mas existe uma literatura muito grande sobre isso daí e que a gente pode também dar uma pesquisada e melhorar ainda mais o entendimento sobre isso. O que é mais importante agora é a gente não aceitar, né? Eu não aceito que alguém interfira no meu cotidiano, que alguém interfira nas atividades do meu cotidiano, inserindo um som, um barulho para além daquele que já é indispensável ou que é incontornável, que são as atividades do cotidiano. Então, a altura do som, o tipo de música, o tempo que querem ouvir, todo mundo fica subordinado a isso. Eu, particularmente, acho que não deveria ser assim, e do meu ponto de vista, e eu tendo uma decisão sobre isso, não será assim. Mas quanto mais a gente tiver essa compreensão, mais saudável você vai ficar. Saudável psiquicamente, você vai respirar melhor, você vai ter melhor discernimento, você vai fazer melhores escolhas. Então, basicamente é isso. Considere que nós nunca tivemos, né, na nossa história, uma necessidade de caixas de som, né, para poder estar gritando, para poder estar falando, para poder estar botando música alta, colocando música alta, gritando, fazendo o que quer numa caixa de som, dentro de um apartamento, dentro de uma casa, fora de um ambiente adequado. Então, considera, né, essa comprovação científica que a gente acabou de colocar aqui como mais uma argumentação sobre a live de ontem, tá bom? E dependendo de mim, isso não vai durar, não vai permanecer. E claro que se você se posicionar, também vai ser muito bom e certamente a gente vai conseguir desconstruir essa cultura do absurdo, porque isso é absurdo. E a gente está tratando aqui, basicamente, de civilidade, né? Saber conviver com as pessoas, a gente precisa de civilidade. E não pessoas que pensam que simplesmente podem fazer tudo o que querem sem observar o interesse das outras pessoas. Então, nós temos o nosso direito, que vai até quando começa o direito da outra pessoa. Tá bom, gente? Eu queria muitíssimo agradecer a presença de todos vocês aqui. Tá aí a comprovação do que a gente falou ontem, uma das comprovações, que tem outros estudos que mostram o quanto essa questão do som é prejudicial. E como eu disse na live anterior de ontem, né, na live antes de ontem, o barulho foi utilizado na Segunda Guerra Mundial, isso historicamente, muito mais para trás, muito antes, né, mas demarcando um tempo, na Segunda Guerra Mundial foi utilizado como um instrumento de tortura, né? Então, não é brincadeira, né? Não é brincadeira, e você também perde o direito de ter o seu sossego dentro da sua casa, do seu escritório, da sua clínica, do seu consultório, e isso definitivamente é errado, né? Outras pessoas decidirem sobre como você tem que permanecer dentro de um ambiente que você não quer estar. Eu não quero estar naquela festa, eu quero estar dentro da minha casa, do meu ambiente, sossegado. Não, eu não posso porque tem um outro lá que está ouvindo. Isso é um absurdo, né? Isso é inadmissível. E quando a gente constrói essa questão da civilização, a gente entende que, mais uma vez, o nosso direito vai até onde começa o direito do outro.
Tá bom, gente? Muito obrigado por todas essas pessoas que estão aqui e deixa teu comentário, tá ok? Muito bom estar com vocês, interagindo com vocês. E sempre que tiver uma outra pergunta na live, fique à vontade que a gente vai e responde. Inclusive é até importante, porque quando tem uma pergunta, instiga mais a gente a trazer novas fundamentações, trazer novos argumentos, e aí fica maravilhoso. Tá bom, gente? Valeu e vamos para frente. Um abração em todo mundo.